Olá, meus amigos, está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é dia 10 de abril e eu vou fazer o meu planejamento para amanhã, dia 11 de abril, um domingo, o único dia da semana ultimamente que eu tenho conseguido me dedicar integralmente aqui para o trading. Então, logicamente, vai ser um dia cheio de jogos para mim, com muitas oportunidades. Não sabemos ainda se boas oportunidades ou não, mas venho aqui fazer o meu planejamento, conto com a parceria de vocês também aqui nos comentários, se eu esquecer de alguma coisa, se eu deixar faltar alguma coisa, alguma informação para me ajudar também. E vamos lá, hoje é sábado, né? Terminou os jogos agora, eu cheguei tarde, só consegui fazer o clássico espanhol e um jogo italiano e nada mais. Infelizmente perdi os jogos da manhã, mas amanhã, domingão, vou trabalhar todos os jogos que eu separar aqui, beleza? Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal. Batemos aí 91 mil inscritos neste canal que está aí no ar há 7 anos, 6, 7 anos. Já é mais que a população da minha cidade. É muita gente, cara. Muito obrigado pela moral de vocês. Eu vou falar hoje sobre Série A italiana, Bundesliga 2, que é a minha xodó. Um pouquinho sobre a Premier League, vou comentar alguma coisa. Bundesliga, temos Supercopa do Brasil amanhã. Primeira Liga de Portugal e La Liga, tá? Também vou falar sobre as 3 promoções que a Betfair, a minha parceira aqui neste programa e a parceira aqui deste canal, que ela está oferecendo em alguns desses jogos que eu vou comentar e também para a semana, né? Para alguns dias para frente. Porque a gente tem Champions, não dá para esquecer. Ontem eu cheguei a mandar para vocês à noite um planejamento de trabalho em cima desse dia de hoje, de sábado, sobre o que eu ia buscar se eu fosse trabalhar. Cheguei a comentar aqui com vocês, que eu iria tentar alguma coisa a favor do Manchester City contra o Leeds. Não vi o jogo. Sinceramente, não sei se deu leitura para Beck. Que eu iria tentar alguma coisa a favor do Leipzig com o Bremen. Foi 4-1. Foi 4-1 esse jogo, né? 4-1 para o Leipzig. Também teve o Benfica, que está jogando agora contra o Passos, está metendo 3-0. Eu ia trabalhar mais ou menos aqui o Lei, a pior equipe em campo no Real Madrid com o Barcelona, mas não vi leitura para isso. Acabei de fazer o jogo. Comentei, mandei um áudio lá no Telegram. O link do Telegram está aqui embaixo. Expliquei como que eu trabalhei essa partida no mercado de gols. Eu não vi leitura para match odds nesse jogo. E no mercado de gols, aí sim, tivemos bons jogos para gols. O São Paulo venceu o Aui por 3-1, o Paderborn meteu 3-0 no Bochum, o Frankfurt fez 4-3 no Wolfsburg e o Hertha Berlim com o Gladbach ficou 2-2. Então, provavelmente foram bons jogos para o mercado de gols. E eu escrevi aqui embaixo por que eu estava evitando fazer o jogo do Bayern, do Dortmund, do Liverpool, do Porto, porque a gente já tem Champions nessa próxima semana, né? O calendário da UEFA está bem apertado, o calendário europeu está bem apertado, né? Mundial está bem apertado, fica bem dito assim. O calendário mundial está apertado, não dá para dar descanso, né? Então é semana sim, semana também. E se houvessem jogos desses envolvidos também nesse domingo, eu iria evitar. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso querido planejamento aqui do dia. Eu vou ficar naquela tela mais ampla para ficar mais fácil. Acho que é mais fácil assim. Tá aqui os meus confrontos favoritos. Deixa eu excluir aqui essa galera que já acabou para ficar mais fácil. Vou começar falando sobre as promoções da Betfair, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. A primeira delas é para o Flamengo ser campeão da Supercopa do Brasil. Amanhã às 11 horas contra o Palmeiras. Essa cotação do Flamengo, se eu não estou enganado, deve estar por volta de 1,80. E a Betfair está oferecendo para os novos usuários, com uma aposta máxima de R$10, uma odd de 15. Tá? Não vou aqui fazer nenhum tipo de comentário sobre o jogo agora, mas a Betfair está oferecendo uma odd de 15 para o Flamengo ser campeão. Outra promoção que nós temos é uma aposta grátis de R$5 todos os dias do dia 10 de abril, que é hoje, até o dia 24 de abril, ou seja, todos os dias de hoje até dia 24, você vai ganhar, provavelmente vocês, lá na Betfair Sports, que é aquela parte de Sportbooks, R$5 para apostar todos os dias em algum evento, beleza? Então, se você não tem conta na Betfair também, dá uma olhada aí no link abaixo e cria sua conta. E tem mais uma que é para a Champions League,
Se eu não me engano, esse jogo vai acontecer no dia 14. Dia 14 é quarta-feira. Ambas marcam no jogo do Liverpool com o Real Madrid. Isso aqui é uma entrada interessante, porque o Liverpool precisa devolver um resultado. O primeiro jogo foi 3-1 para o Real. O Liverpool precisa devolver um resultado, vai para cima. O Real Madrid jogou hoje contra o Barcelona da mesma forma, time compacto, mais defensivo, explorando os contra-ataques, principalmente com o Vinícius Júnior, Benzema, às vezes o Asensio, às vezes o Vasquez. Então, essa entrada de ambas marcas pode ser, sim, muito interessante. Se você quer aproveitar essa cotação de 20, tem um link aqui embaixo também. Beleza? Vamos embora. Vamos separar os jogos. Começando pela Inter contra o Cagliari. A Inter é líder do campeonato italiano isolado contra o Cagliari, que está brigando para não cair. Uma péssima temporada do Cagliari esse ano. Uma cotação da Inter por volta de 1,25, 1,30. Eu não tenho problemas de trabalhar cotações de 1,30. Eu tenho problemas de trabalhar a Inter propondo o jogo a 1,30. A Inter nunca foi um time, nessas últimas 2 temporadas, que eu gostei de trabalhar a favor, assim, em cotações muito baixas, porque não é um time que às vezes amassa o adversário e recupera a segunda bola, e finaliza, e cruza, e recupera a segunda bola de novo e abafa. Não é um time que faz isso. Faz isso quando está em desvantagem, faz isso quando quer virar o jogo, faz isso quando está no desespero do final do jogo. No início do jogo, não é bem assim. Às vezes eu já comentei sobre isso com vocês. Às vezes é uma Inter que acende e apaga, uma Inter que às vezes coloca uma pressão, às vezes diminui um pouco. Ela descansa dentro do jogo. É um time maduro, bem treinado, né? Ela defensivamente ela consegue às vezes descansar, ela traz um pouco os jogadores à frente para trás, deixa o time do Cagliari, por exemplo, vir para cima, depois contra-ataca. É a arma do time esse tipo de jogo reativo. Então, eu não vou colocar a Inter como um time para se buscar um back favorito no primeiro tempo, pelos motivos que eu acabei de falar, que essa Inter não me agrada para estar exposto num time que produz tanto assim continuamente para estar back no primeiro tempo, né? Para estar back no match odds em intervalos do primeiro tempo. Então eu prefiro deixar a Inter de fora. Acho que deve vencer o Cagliari, mas a Inter deve vencer o Cagliari, mas não é um jogo que eu vou colocar aqui para o meu planejamento não, tá? Hellas Verona e Lazio. Não concordo muito com essa odd da Lazio a 2,10. Eu acho que o time do Verona ele é um bom time que pode trazer mais dificuldade para a Lazio do que esse mercado apresenta, porém há algumas pessoas que vão dizer que também está alta essa odd da Lazio, que poderia estar a 2, enfim. Eu, como acompanho bastante o Verona, vocês vão ver aqui, ó, que a distância não é assim tão grande na tabela, mas na pontuação é grande, né? São 11 pontos. Mas eu acho que o time do Verona é um time muito cascudo. Pode causar uma dificuldade para Lazio assim, então eu também não vou trazer esse jogo para um possível back Lazio. Se eu for fazer alguma coisa nesse jogo, seria trabalhar ler a pior equipe em campo no Verona. Mas eu não acredito que a Lazio vai conseguir tanta facilidade assim com o Verona, então eu não vou trazer também aqui para o ler a pior equipe em campo, mas vou deixar em aberto, tá? Eu venho com uma expectativa baixa se eu for fazer esse jogo. Como eu venho com a ideia de que o Verona vai causar dificuldade, fica complicado para mim, cria-se um viés, né? É difícil não criar, de que o Verona, se ele entrar jogando mal, eu vou trabalhar ler a ele, porque eu já tenho essa predisposição a achar que o Verona vai causar dificuldade. Então, para não me complicar, eu vou deixar de fora, tá? Toma cuidado se você pretende trabalhar a Lazio aqui. Se o Verona entrar bem em campo, é bem provável que a Lazio tenha bastante dificuldade. Juventus e Genoa. Aqui eu já tenho um time que é capaz de produzir para mim uma pressão, talvez um possível massacre, porque o Genoa já está de boa ali na 13ª colocação, o campeonato já vai se encaminhando para o final, o Genoa não deve cair, são 10 pontos de diferença do Genoa para o Cagliari, muito diferente do Genoa da temporada passada, que disputou com o Lecce para não cair. Então o Genoa já está bem mais tranquilo, a Inter ainda sonha com alguma coisa nesse campeonato, então esse jogo aqui, se essa cotação estiver próximo de 1,30, eu vou trazer para tentar buscar alguma coisa a favor da Juventus, um intervalo da Juventus, para trabalhar a favor. A Juventus começando próximo, deve ser por volta de 1,30, vai. Esse jogo começa às 10 da manhã. 10 da manhã, Juventus e Genoa, tá?
procurar. Lembrando que para essas odds baixas eu preciso realmente de um massacre. Tá? A Juventus tem que... não pode deixar o Genoa respirar. Sampdoria e Napoli. Sigo tendo dificuldade de trabalhar o Napoli, venho evitando algumas semanas, alguns meses, né, para trabalhar o Napoli. Não sei se aquelas risgas entre Gattuso, elenco, presidente, elenco, como algumas pessoas comentaram comigo, já passou ou não. O Napoli é nítido que melhorou bastante nessa temporada, mas ainda não é um time que eu trouxe para minha prateleira ali para trabalhar back. Eu também não acho que essa facilidade toda o Napoli vai encontrar contra a Sampdoria, apesar de também a mesma situação ali do Genoa. Não é um time que vai disputar a Europa, não vai pegar a vaga na pré-Europa League ou Europa League, não vai cair, então é um time que também... Times de meio de tabela aqui, ó, Spezia, Genoa, Udinese, Bolonha, Sampdoria, Sassuolo, Verona, preciso ter muito cuidado com esses times porque eles não buscam nada. Então, preciso tomar um pouco de cuidado, tá? Então eu vou ficar um pouco de fora aqui, mesmo sabendo que a Samp não busca nada. Eu acho que essa cotação do Napoli para mim, ela não deve dar padrão de back. Olhando bem assim, 1,70 com esses contra-ataques da Sampdoria, até pode caber um possível lay ao Napoli, né? O lay o favorito, mas aí você tem que ter método. Eu não costumo fazer isso na Europa, tá? Não costumo mesmo. Algumas situações com menos dinheiro, com uma stake menor, eu me permito quando a situação é muito clara, mas eu não costumo, tá? Pode dar padrão de back Napoli? Óbvio, quem sou eu para dizer que não, mas se a Sampdoria aproveitar bem os contra-ataques, né? Se der a bola para o Napoli, é bem provável que a saúde do Napoli se estabeleça ali e fique parado. Se a Sampdoria conseguir explorar os contras de maneira mais contínua, aí sim essa cotação pode subir. Vou deixar de fora também, tá? Roma e Bolonha. Aqui a gente já tem um time brigando por vaga na Europa. Roma, Lazio e Napoli provavelmente fazem essa boa disputa aqui. Vai. Roma e Lazio fazem uma disputa para pegar a quinta colocação. O Napoli já disputa com a Atalanta pela quarta, né, para ser bem sincero. Temos aqui um time da Roma que é mal defensivamente, bom ofensivamente. Então é um time que toma gol e faz gol, né? Contra um time do Bolonha que é muito bom de contra-ataque. Então, às vezes é bom na bola aérea também, mas não é tanto, mas é muito bom de forma reativa. Também é um time que não briga por nada. Acabei de comentar sobre esses times xoxos aí, né? Sem sal. Mas costuma ser um time que causa bastante dificuldade nos contra-ataques. Então, eu não vou trazer Roma e Bolonha para o mercado de back a Roma, né? Um possível back a Roma no primeiro tempo, alguma coisa assim. Eu vou trazer esse jogo para gols, tá? Então, às 13 horas, o meu primeiro jogo para gols é Roma e Bolonha. Justamente pela pegadinha que eu acho que o Bolonha pode oferecer para Roma, mesmo que a Roma saia na frente, tá? Se o Bolonha sair na frente, a Roma tem muito aspecto de ofensivo para poder virar esse jogo, com jogadas aéreas, o escanteio da Roma, os cruzamentos são muito fortes, também chuta bem de fora da área, então pode ser interessante. Eu prefiro, pela defesa ruim da Roma, me expor em gols se houver leitura do que colocar alguma exposição em match odds. E para fechar o italiano, Fiorentina e Atalanta. Fiorentina que ainda tem algum riscozinho de rebaixamento, mas não é tanto, tá? E Atalanta que briga diretamente, por que não? Vai pela ponta do campeonato, mas é muito difícil. Acho que o objetivo principal da Atalanta é garantir essa vaga direta na Champions. Na minha opinião, hoje a Atalanta ela bate pau a pau com o Milan em relação ao futebol. Então pode sim se classificar. A Atalanta com uma odd de 1,53. Pela má fase da Fiori, a gente imagina um possível back Atalanta sim. Mas eu também vejo uma Fiorentina muito perigosa, assim como o Bolonha, tá? Então eu vou trazer esse jogo aqui também para o mercado de gols às 15h45. Lembrando que a Atalanta só disputa, esse ano já foi eliminada da Champions pelo Real, só disputa a final da Copa Itália com a Juventus e disputa também essa vaga direta na Champions. Então, Fiorentina e Atalanta. Quando eu coloco mercado de gols, depende da leitura. Pode ser um longo exposição, pode ser um over à frente, pode ser um limite. Beleza? Então, final dos jogos da Itália. Bundesliga 2. Osnabrück e Braunschweig. Que jogo feio.
Jogo feio nos nomes, né? Feio na tabela. De conhecimento, né? De times que eu costumo acompanhar. O Osnabrück é melhor do que o Braunschweig. Eu acompanhei o Braunschweig na terceira liga da Alemanha e era um timaço, mas voava. Só que quando subiu, não produziu muita coisa. O Osnabrück dentro de casa é o pior mandante da competição, só tem 2 vitórias. E o Braunschweig fora de casa é o vice-lanterna. Não tem nenhuma vitória fora de casa. Então é um jogo assim muito bosta. Eu nem vou trazer aqui para o mercado de gols, mas aí cabe uma zica, né? Porque de tão ruim ele pode ser bom. De tão ruim ele pode acabar sendo bom. Aí fica... Eu não trabalho match odds de maneira convencional, então não vou vir aqui para trabalhar lei, a pior equipe em campo. A única coisa que me resta é trabalhar o mercado de gols, mas por ter... Olha isso aqui, ó. São os 2 piores ataques da competição, né? Até o Wolfsburger marcou mais. O Osnabrück fez 25 e o Braunschweig fez 23. São os 2 piores ataques da competição. Então é muito difícil também eu trazer isso aqui para o mercado de gols. Eu vou deixar fora para não zicar, mas eu vou ficar de olho aqui. Vai, né, que pelo desespero, tá chegando no final, eles resolvem aí se lançar igual loucos e dão alguma oportunidade. Mas o Osnabrück e Braunschweig tem tudo para ser uma merda. Kickers e Nuremberg. Nuremberg tem um time melhor do que o Kickers. O Kickers venceu a última partida, assim como o Nuremberg também venceu a última partida. Os 2 times, o Nuremberg ainda tem chance de cair, tem que tomar muito cuidado, porque o Nuremberg quase caiu para a 3ª divisão. Se eu não me engano, ele disputou... Eu não vou lembrar o nome do time. Era um time da 3ª liga. Eu faço questão de olhar, eu sou chato pra caralho. Que já teve na 1ª divisão algumas vezes. Foi o Kaiserslautern? Foi o Kaiserslautern, exatamente. Ou não? Não foi, não. Isso aqui é o DFB Pokal. Foi o Ingolstadt. O Ingolstadt. Exatamente. Houve ali uma... É uma relegation, né? Ou foi contra o Dresden? Não, foi contra o Ingolstadt. Foi contra o Ingolstadt. O Nuremberg praticamente estava rebaixado e ele conseguiu um gol no último lance do jogo e acabou conseguindo ficar na 2ª divisão. Então é um time que produz muito, mas muito de jogada aérea. É dos times da Bundes 2, é um dos times que mais tem esse fundamento aéreo, assim, que treina de verdade. Você vê que os caras lançam lateral para a área, cruzam de qualquer lugar. Até contrataram um atacante do Wiesbaden, do Erren Wiesbaden, da temporada passada, para deixar como homem de referência, né? Acho que é Schaffler o nome dele. E tentaram jogar agora com um homem mais de referência lá na frente para fazer pivô, mas antigamente era só balão e só cruzamento. Os pontas são bem velozes. Enfim, eu gosto do time do Nuremberg. É um time de Bundes 2. É ali que ele tem que ficar. Tá? Eu acho justo essa odd de 95 pela ruindade do Kickers. Só que o Kickers, nos últimos jogos, eles têm puxado contra-ataques de maneira bem interessantes, cara. Então também é um jogo que eu ficaria de olho aqui para gols. Mas não, o Nuremberg não costuma ser aquele jogo, aquele time de marcar 3, 4, 5 gols, né? É um time mais cadenciado, um time mais trombador. Então, esse lado de gol, se eu for buscar, vai ser muito mais por parte da defesa ruim do Kickers, né? Se a gente for ver aqui, ó, o Kickers tomou 54 gols, o Nuremberg 41, o Nuremberg marcou 35, o Kickers 29. Eu vou trazer esse jogo aqui para o mercado de gols, vai. Também não precisa ser um jogo com 200 gols para ele ser atrativo. Às 8h30. 8h30. Vou escrever só Kickers, fica mais fácil. Kickers e Nuremberg. E por último, Hannover em Heidenheim. Assim como Hannover e Hamburgo foi um jogo muito bom de 3-3, esse também tem uma cara interessante, né? Porque o Hannover, ele vem de uma derrota surpreendente. Se eu não me engano, foi pro próprio Kickers. Eu vou conferir aqui para não falar besteira. Exatamente, perdeu por 2-1 pro Kickers. Foi de virada. Foi de virada. Tomou uma virada pro lanterna da competição. Logo depois de empatar
um empate muito bem executado contra o Hamburgo, que era um vice-líder. Vai entender, né? Você vê como é que eu falo bem da Bundes 2 exatamente por isso. O time vai e empata com o vice-líder, depois entrega o jogo para o Lanterna. Também é um jogo para gols isso aqui, né? Porque o Heidenheim vinha numa melhora muito grande, o Hannover também vinha numa crescente muito grande. Agora o Heidenheim não tá isso tudo, né? Já tem 2 derrotas ali. Até venceu o último jogo, mas já tem 2 derrotas ali. O Hannover, há muitos anos sem vencer, deixa eu dar uma olhada quanto tempo. 6 jogos sem vencer o Hannover. Nos últimos 5 tomou gol, tá? O Heidenheim marca primeiro de 9 jogos, o Heidenheim marcou primeiro em 7. Nos últimos 5 jogos do Hannover, 5 foram ambas marcas. 4 foram mais de 2,5. Então eu vou trazer esse jogo sim para gols. Não levo em consideração a estatística, levo mais o meu conhecimento dos times, porque a defesa do Hannover é muito fraca. Vamos ver se o Heidenheim está num dia bom. Hannover e Heidenheim. Beleza? Premier League eu vou passar de passagem. Não vou fazer o jogo do Leicester contra o West Ham, porque eu desconheço muito o time do West Ham. E o Tottenham contra o United, aqui é clássico. Aqui é difícil de prever alguma coisa. Quando é clássico, geralmente eu trago para ler a pior equipe em campo. O Tottenham contra o Manchester United. Esse jogo vai acontecer ao 12h30, horário de Brasóvia. E temos Bundesliga 1. Schalke, que é o pior time do campeonato, o saco de pancadas com 71 gols tomados, vai pegar o time do Augsburg, que não é um time ruim. Para os padrões ali de meio de tabela, o Augsburg é ok, tá? Tem um fundamento aéreo bom escanteio, bom levantamento para a área, um bom contra-ataque, né? Quando que o Augsburg deve usar contra-ataque nesse jogo? Se sair na frente. Se sair na frente, o Schalke deve dar espaço, porque vai para cima. O Schalke é aquele time que leva muito emocional, né? O início do Schalke é muito bom, eles saem com tudo. Se toma o gol, o emocional dos caras baixam e aí eles dão espaço mesmo. Tá? Teve um jogo que foi acho que foi com o Hoffenheim, que o Schalke marcou primeiro, aí o Hoffenheim veio para cima, perdeu um caminhão de gol e o Schalke conseguiu até golear. Né? Mas é raro essas situações. Geralmente, o time que pega o Schalke é checkpoint, né? É para fazer 3 pontos. Então não dá para não trazer esse jogo aqui para gols, tá? Porque o mercado coloca essa odd do Augsburg alta, na minha opinião essa odd do Augsburg a 2,30, ela pode estar até meio baixa, ela pode estar até meio alta, porque o Schalke é horroroso, a diferença de pontos é gritante, mas eu prefiro trazer esse jogo para gols pelo desespero do Schalke, tá? Então, mais uma vez aqui, às 10h30, vou inserir ele aqui dentro. Schalke e Augsburg. Show de bola. Epa, cliquei sem querer aqui. Colônia e Mainz. Mais um candidato, perdão da piadinha, né? Colônia e mais um jogo candidato à bosta da rodada. Tivemos ali um Osnabrück, Braunschweig, agora Mainz e Colônia. Jogo dos desesperados. Geralmente quando eu trabalho jogo de desesperado assim, eu costumo trabalhar gols, óbvio, né? Porque os times, eles, principalmente na Alemanha, eles, às vezes, por conta do emocional, se perdem na parte tática. 27 gols feitos pelo Mainz, 25 gols feitos pelo Colônia, 46 tomados pelo Mainz, 47 pelo Colônia. São times muito parelhos. Ó, em casa o Colônia é o 17º, fora de casa o Mainz é o 15º. É muito parelho esse confronto, cara. Eu vou trazer para um possível ler a pior equipe em campo, mas acho que não é melhor trazer para ler a pior equipe em campo do que trazer para gols, tá? É mais fácil para mim ter mais controle de mercado para trabalhar, porque para gols aqui esse jogo pode morrer a qualquer momento, principalmente porque pelo desespero essas equipes precisam pontuar e aí uma pode se fechar, igual a questão do Arminia lá que jogou contra o Freiburg. Então eu prefiro trazer para cá. É o Colônia em casa? Contra o Mainz. E aí às 11 horas nós temos Flamengo e Palmeiras. Eu sinceramente não tenho acompanhado os últimos jogos nem de Flamengo nem de Palmeiras. No Campeonato Carioca eu não tenho trabalhado. Só tenho visto replays dos gols. Palmeiras eu não consegui ver o jogo do Defensa. Não vi jogos do Campeonato Paulista.
Do que eu me lembro, o Flamengo tem melhorado um pouco nessa questão do fundamento de finalização e tudo mais, principalmente a parte defensiva, trouxe alguns jogadores bons, né? Tá se entrosando um pouco mais. E o Palmeiras, ele vai jogar, na minha opinião, do jeito que vem jogando, de forma reativa. Tá? O Palmeiras vai jogar defendendo e contra-atacando. Essa é a minha opinião. Então é provável que a gente tenha o Flamengo com uma posse de bola maior e o Palmeiras de forma reativa, surpreendendo o Flamengo com a linha alta do Flamengo, pegando ela de calça curta. Isso quer dizer o quê? Que sim, existe a possibilidade do Palmeiras não conseguir contra-atacar tão facilmente e esse padrão de back Flamengo surgir, porque o Flamengo vai ter a bola, vai ter as ações ofensivas, mas é bem provável que um back Flamengo seja arriscadíssimo, porque a qualquer momento o Palmeiras vai roubar a bola e pode puxar um contra-ataque perigoso. Então, nesse tipo de cenário, eu já tomei gol do Palmeiras assim contra o Corinthians, inclusive foi o primeiro gol do ano que eu tomei, de 2021, tem que tomar muito cuidado, porque o Palmeiras vai jogar de forma reativa. Vai se arriscar dando a bola pro Flamengo? Acho que sim, tá? Se fizer isso, não tenho certeza. Vai se arriscar sim, porque o Flamengo tem uma qualidade ofensiva muito boa. Mas, se chamar o Flamengo para cima, quanto mais linha alta do Flamengo, mais perigoso vai ser os contra-ataques do Palmeiras. Por ser uma final, os times têm que se lançar mesmo. O Flamengo, caso esteja na frente do placar e veja, e tenha, né, o Palmeiras o agredindo, se lançando, o Flamengo também é um time capaz de contra-atacar muito bem, também é um time muito veloz, então eu vou trazer esse jogo para gols. Pode ser aí uma loucura da minha parte. Também não estou assumindo nenhum compromisso aqui, eu não sou tipster, né? Eu acho que esse jogo é para gols. Eu vou buscar provavelmente um mercado de gols nesse jogo, Flamengo e Palmeiras na Supercopa do Brasil. Lembrando que tem super cotação para o Flamengo vencer o Palmeiras a 15. Olha a diferença de odd, hein? Beleza? E aí, na Primeira Liga de Portugal, nós temos o Sporting Braga, que é um dos times que eu gosto muito, talvez até me tornando um pouco adepto do Braga, contra o Belenense. Não vou xingar o Belenense hoje de novo, estou me mantendo isento de xingar o Belenense. O Braga, um dos melhores mandantes da competição, contra o Belenense, que está bem lá na parte de baixo como visitante. O campeonato se desenhou com o Benfica diminuindo a vantagem do Sport, né? O Benfica com 57 diminuiu para 8 pontos. Né? 8 pontos a vantagem que o Sporting tinha, e o Porto diminuiu para 5, lembrando que o Sporting ainda joga hoje, né, no caso, amanhã. E o Braga viu o Benfica passando e viu o Porto passando, então é um momento importante para o Braga pontuar. Eu vou buscar alguma coisa a favor do Braga aqui a 1,44, às 13h30, né? 13h30, horário de Brasóvia, Braga e Belenense, os falsos, né? Porque o verdadeiro Belenense não é esse. Belenenses. Beleza? E no outro jogo temos o Sporting Famalicão, mesma leitura na minha opinião, buscaram uma janela de back Sporting no primeiro tempo dentro do match odds, é o que eu pretendo fazer, porque justamente o Sporting viu o Benfica chegando, viu o Porto chegando, tá com jogo a menos, tomou um empate para o Moreirense, se eu não me engano, bem no finalzinho, interrompeu essa sequência aí de vitória seguida, mas não perdeu a invencibilidade ainda. Tá? Então vou trazer aqui, esse jogo vai ser às 16 horas. Às 16 horas, Sporting contra o time do Famalicão. Beleza? E por último, nós temos o Atlético Madrid, que viu a sua vantagem no Espanhol sendo diluída. Real Madrid acabou de assumir a primeira colocação com 30 pontos, com 30 jogos, e o Barcelona está com 1 ponto atrás também com 30 jogos. Então o Atlético Madrid tem uma pedreira pela frente, entre aspas, né? O Betis às vezes joga bem, às vezes joga mal, com uma cotação de 2,30. Eu vou trazer esse jogo aqui pela necessidade do Atlético para um possível lei, a pior equipe em campo, para trabalhar talvez em lei ao Betis. Jogo às 16 horas. Tá aqui. Betis. Opa. Faz isso não, meu filho. Aí. Betis e Atlético Madrid. Beleza?
esse é o meu planejamento do dia de amanhã. Deixei alguns times de fora, não necessariamente eu não irei fazer esses jogos, pode ser que eu faça, né? Mas é bem provável que eu trabalhe este cenário aqui, tá? Juventus, Braga, Sporting, Lê pela equipe em campo, não sei aqui a quem, né? Nem aqui, porque depende muito de como os times vão entrar. Aqui provavelmente, talvez no Betis, né? Mercado de gols, Kickers, Nuremberg, Hannover, Heidenheim na Bundes 2, Schalke na Bundes 1, contra o Augsburg. Flamengo e Palmeiras, Roma e Bolonha, pela fragilidade defensiva da Roma. E Fiorentina e Atalanta, pelos contra-ataques que a Fiorentina também podem ter. Agora, se eu tiver que listar alguma alavancagem, geralmente essas alavancagens elas costumam estar aqui nos jogos de gols, né? Porque são times que têm bastante força no ataque e fragilidade na defesa. Então, não vou listar ninguém aqui para também não ficar dando uma de mandinar. Vamos ver se aparecer alguma oportunidade, provavelmente alguns desses jogos aqui para gols eu tente buscar alguma alavancagem. Fechou, pessoal? Eu fico por aqui, não se esqueça de se inscrever neste canal e dar uma olhada nos links aí embaixo do Leitura para você melhorar a sua leitura de jogo, trabalhar comigo no Discord, com o PC, com o Felipe, do meu Telegram, que é gratuito também, onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia de trabalho, dessas promoções da Betfair, que é minha parceira aqui no canal. E muito obrigado por se inscrever aí, o canal está crescendo, o canal é tipo uma planta que a gente vai regando todos os dias, eu estou por aqui quase sempre, e é uma coisa muito bacana. Valeu, obrigado pelo feedback de vocês. Um excelente domingo a todos, bom trabalho, né? Para quem vai descansar domingão, eu vou trabalhar bastante. Um abraço.